Não. Não. Não subscrevo. Não assino que a pouco e pouco tudo volte ao de antes. Como se golpes contra golpes, intentonas ou inventonas, armadilhas postas da esquerda para a direita ou desta para aquela, não fossem mais que preparar caminho a parlamentos e governos que irão, secretamente, pôr ramos de cravos, e não de rosas fatimosas, mas de cravos, na tumba do profeta em Santa Comba. Enquanto, para salvar-se a economia, os empresários, ai, que lindo termo, com tudo que de teatro nele soa, irão voltar testas de ferro do capitalismo que se usou de Portugal para mão de obra barata, dentro ou fora. Tiveram todos culpa no chegar-se a isto, infantilmente doentes de esquerdismo, e como sempre lendo nas cartilhas que escritas fedem de outras realidades, incompetentes competiram em forçar revoluções, tomar poderes, e tudo numa ânsia de cadeiras, microfones, a terra do vizinho, a casa dos ausentes, e em moer do povo a paciência e os olhos, num exibir-se de redondas mesas em televisivas barbas de falácia imensa. E todos eram povo, e em nome dele falavam ou escreviam intragáveis prosas em que o calão barato e as ideias caras se misturavam sem clareza alguma. No fim das contas, estilo Estado Novo, apenas traduzido num calão de insulto ao gosto e à inteligência dos ouvintes, povo. Prendeu-se gente a todos os pretextos, conforme o vento, a raiva ou a denúncia. Ou simplesmente, oh, manas de outro tempo, o abocanhar patriótico dos tachos. Paralisou-se a vida do país no engano de que os trabalhadores não devem trabalhar, senão em agitar-se, em demandar salários a que tinham direito, mas sem que houvesse produção com que pagá-los. Até que um dia, à beira de uma guerra civil, palavra cómica, pois que do lume os militares seriam quem tirava para os civis a castanhinha assada. Tudo sumiu num aborto caricato, em que quase sem sangue ou risco de infecção, parteiras clandestinas apararam no balde da cozinha um feto inexistente. Traindo-se uns aos outros, ninguém tinha, oh, machos da porrada e do cacete, realmente posto um membro na barriga da pátria em perna aberta e lá deixado semente que pegasse. O tempo todo haviam-se exibido eufóricos de nus às Áfricas e às Europas de Oeste e Leste. A isto se chegou. Foi criminoso. Nem sequer isso. Ou mais do que isso. Um guião do filme que as direitas desejavam, em que, como num jogo de xadrez, a esquerda iria dando passo a passo as peças todas. É tarde. E não adianta que se diga ainda, como antes já se disse, que o povo resistiu a ser iluminado, esclarecido e feito a enfiar contente a roupa já talhada. Se muita gente reagiu violenta, com as direitas assoprando as brasas, é porque as lutas intestinas, termo extremamente adequado ao caso dos esquerdismos competindo, o permitiram. Também não vale a pena que se lave a roupa suja em público. Já houve suficiente lavar, que todavia, curioso ponto, nunca mostrou inteira quanta camisa a Salazar ou cueca de Caetano usada foi por tanto entusiasta devotamente adepto de continuar ao sol.
Há conversões honestas, sim. E quantos santos não foram antes grandes pecadores? E que fazer agora? Choro e lágrimas. Meter avestruzmente a cabeça na areia. Pactuar na supremíssima conversa de conciliar a casa lusitana com todos aos beijinhos e aos abraços. Ir ao jantar de gala em que o Caetano, o Spínola, o Vasco, o Otelo e os outros hão de tocar seus copos de champanhe. Ir já fazendo a mala para exílios. Ou preparar uma bagagem mínima para voltar a ser-se clandestino usando a técnica do mártir, tão trágica, porque permite a demissão de agir-se à luz do mundo e de intervir diretamente em tudo. Mas como é clandestina tanta gente que toda a gente sabe quem já seja? Só há uma saída. A confissão, honesta ou calculada, de que erraram todos. E o esforço de mostrar ao povo que mais assustaram que educaram sempre quão tudo perde se vos perde a vós. Revolução havia que fazer. Conquistas há que não pode deixar-se que se dissolvam no ar tecnocrata do oportunismo à espreita de eleições. Pode bem ser que a esquerda ainda as ganhe, ou pode ser que as perca. Em qualquer caso, que ao povo seja dito de uma vez como nas suas mãos o seu destino está, e não no das sereias bem cantantes. Desde a mais alta antiguidade é conhecido que essas senhoras são reacionárias, com profissão de atrair ao naufrágio o navegante intrépido. Que a esquerda nem grite, que está rouca. Nem inventa as serenatas para que não tem jeito. Mas firme avance e reate os laços rotos entre ela mesma e o povo, que não é aqueles milhares de fiéis que se transportam de caminhoneta de um lugar para o outro. Democracia é isso, uma arte do diálogo mesmo entre surdos. Socialismo à força, em que a democracia se realiza. Há muito socialismo, a gente sabe, e quem mais gosta de uns que dos outros. É tarde já para tratar do caso. Agora, importa uma só coisa: defender uma revolução que ainda não houve, como as conquistas que chegou a haver, mas ajustando-as francamente à lei de uma equidade justa, rechaçando o quanto de loucuras se incitaram em nome de um poder que ninguém tinha. E vamos ao que importa. Refazer um Portugal possível, em que o povo realmente mande sem que o só manejem e sem que a escravidão volte à socapa entre a delícia de pagar uma hipoteca da casa nunca nossa e o prazer de ter um frigorífico e automóveis 2. Povo, povo, quanto te enganaram sonhando os sonhos que desaprenderas. E quanto te assustaram uns e outros com esses sonhos e com o medo deles. E vós, políticos de ouro de lei ou borra, guardai no bolso imagens de outras Franças ou de Germânias, Rússias, Cubas, outras Chinas ou de Estados Unidos que não creem que latinada hispânica mereça mais que caudilhos com contas na Suíça. Tomai nas vossas mãos o Portugal que tendes, tão dividido entre si mesmo. Adiante, com tato e com fineza, e com esperança, e com um perdão que há que pedir ao povo. E vós, ó militares, para o quartel, sem que, no entanto, vos deixeis purgar ao ponto de não serdes o que deveis ser, garantes de uma ordem democrática, em que a direita não consiga nunca ditar uma ordem sem democracia. E tu, canção-mensagem, vai e diz o que disseste a quem quiser ouvir-te. E se os puristas da poesia te acusarem de seres discursiva e não galante, em graças de invenção e de linguagem, manda-os àquela parte. Não é tempo para tratar de poéticas agora.